Se for pra criticar, é porque ela é autista. Nunca pra acolher. Qual idade você foi diagnosticada? Eu sei 34 anos, me sentindo um ET. Eu sempre tive muito problema no trabalho, porque pra mim meu cérebro é binário. Então, é certo ou errado? Eu sempre vou fazer o certo. A mulher tem uma máscara social. Então, muitas vezes o diagnóstico é mais tardio, porque elas pensam, não, mas ela é menina, ela gosta de ficar quietinha. Ela é mais tímida, Exatamente. ela é mais calminha. E não, imagina, você não é autista, né? Você já viajou até pra fora do país. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, não, pera. Não é que eu estou vivendo errado, mas se eu continuar assim, vai ser pior pra mim. Então vamos atrás de ajuda. E aí começou a abrir, sabe? Todas aquelas situações da infância que eu via que eu era esquisita, que tinha muita coisa acontecendo. Todas as vezes que eu fui enganada, que ninguém entendia. Nossa, como que você caiu nisso? Mas era uma inocência, assim. E te rotulam mais depois que você fala, olha, eu sou autista? Quando for ter o alerta ali, né, de que tem alguma coisa errada de fato, pode ser tarde demais. Mas é importante saber que não é o fim do mundo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e sempre venho aqui falar sobre temas de saúde, conhecer a história das pessoas para a gente poder desmistificar muitas coisas que eu tenho certeza que vocês têm dúvida no dia a dia. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilhe e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. Você já se sentiu diferente a vida inteira, mas sem saber explicar o porquê? Já sentiu que o mundo é barulhento demais, rápido demais, exigente demais? Hoje a conversa não é técnica, é humana, é sobre viver sem entender a si mesmo por muitos anos e sobre descobrir que aquilo que você achava que era falha pessoal, na verdade era funcionamento. Se você já se sentiu assim em algum momento da vida, fica aqui com a gente. Quando a gente fala em autismo, muita gente ainda pensa só em criança. E mais que quando o diagnóstico vem na vida adulta. E para isso, hoje eu trago como convidada a Ana Arjona para contar um pouco da sua vivência antes e após o diagnóstico. Bom, Ana, queria muito agradecer a sua vinda aqui, tá? Eu sei que é muito importante para mim, para você e para o nosso público a gente falar sobre esse transtorno, né? Que hoje em dia está em pauta nas redes sociais. As pessoas às vezes fazem um diagnóstico aí errado ou, né, autodiagnóstico, e aí eu sei que isso tem muito burburinho na internet e eu agradeço para você trazer a sua vivência aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade também. Muito bom. Bom, vamos começar no início, né, que era a sua infância. Na sua infância, você sentia alguma coisa diferente com você? Sim, desde muito novinha, eu vou falar duas coisas da infância, da parte que eu me lembro e do que minha mãe me contou depois também. Eu sempre fui muito quieta, sempre me senti muito, sabe aquela figurinha no cantinho da sala vendo tudo acontecer? E aí conforme eu fui crescendo, eu sempre ouvi muito, nossa, mas ela é muito madura para a idade. E eu sempre me senti diferente, eu cresci numa casa com muitos primos e irmãos. E aí era nítida a diferença. Eu era sempre a mais quieta, sempre a que dormia mais, a que comia mais. E assim, e por muito tempo foi muito difícil identificar se eu realmente era diferente, observava diferente, ou se era só um comportamento. Por quê? Quando você cresce numa família simples, com muita criança, muita demanda, né, para as crianças, a criança que acaba ficando mais quietinha no canto, ela ajuda. Então, naquela época, não ia ter ninguém olhando falando assim, nossa, acho que tem alguma coisa errada ali. Não, para eles estava ótimo. Então, foi passando por muitos anos esse tipo de comportamento batido. Depois do diagnóstico, que eu fui conversar com a minha mãe, ela, né, teve aquela reação padrão que todo mundo tem. Não, imagina, você não é autista, né? Você já viajou até para fora do país, você se formou, você trabalha. E eu assim, mãe, não tem muito a ver. Ela falou assim, imagina, quando você era criança, ela falava assim, quando você era bebezinho, você não dava trabalho nenhum. Você acordava, a gente colocava num chiqueirinho, né, que antigamente era o mais comum, e você ficava lá o dia inteiro, não dava um pio. Imagina que você tem algum tipo de problema. Aí eu olhei assim, pensei, eu falei, mas será que ninguém pensou que isso não era normal? É normal uma criança querer interagir, sorrir. Se você reparar em fotos minhas da infância, você sempre vai reparar que eu tô sempre com a cara fechada ou eu tô dormindo. Eram os dois estágios, assim, comuns meus. Ou eu tava dormindo, ou eu tava com a cara fechada em algum lugar extremamente incomodada. E aí, só depois que a gente, né, do diagnóstico e tudo mais, que eu fui entender o porquê que eu dormia tanto. Não era um sono. Eu tenho shutdowns.
com o excesso de estímulo dos ambientes. Sim. E aí, como eu vivia numa casa que tinha muito estímulo, muita coisa acontecendo, passava metade ou muito mais da metade do meu dia dormindo. Inclusive, era uma coisa que eu iria te perguntar, que o que mais te incomodava, né? Se era o barulho, se era a mudança de rotina, não sei se tinha isso muito na sua infância, se era muitas pessoas ao seu redor ou era um pouquinho de cada coisa? É assim, é importante a gente ressaltar que cada autista é de um jeito, né? E assim, eu quando era criança, eu não conseguia perceber que alguma coisa me incomodava. Não percebia, não sabia, assim, não era... E eu acho também que criança, antigamente, não tinha tanta atenção, né? Igual criança Sim. hoje em dia. Então, meio que pouco importava, vamos dizer assim, a grosso modo, se tava alguma coisa me incomodando, não, a vida seguia. E não tinha tanta saída, passeio, esse tipo de coisa, porque era uma família muito simples, era outra... Eu cresci nos anos 90, né? Então era outra pegada. E aí, assim, não me incomodava, só que eu tinha esses reflexos. Então, assim, era muita festa, muita gente, muita coisa, e eu apagava. Entendi. Nível, de uma vez eu dormi embaixo da cama, porque estava muita coisa acontecendo, e minha mãe acionou a vizinhança, a polícia, porque achou que eu tinha Menina. desaparecido, e eu dormi por mais de 10 horas embaixo da cama. Nossa, eu tô chocada. É. É importante você falar isso, né? Você até frisou que o transtorno não é único, né? Cada Não, um é de um jeito. É por isso que se falam do espectro autista, né? Inclusive, a gente já teve um podcast aqui falando sobre isso. É como se fosse um arco-íris e a gente vai vendo em qual cor do mesmo jeito, né? Encaixa. Desculpa. Do mesmo jeito que não tem um ser humano igual ao outro, não vai ter um autista igual ao outro. Exatamente. E isso gera muita polêmica, né? Mas, enfim. E também é uma coisa bem interessante você falar que a sua mãe, né, falou assim, porque as pessoas antigas não têm essa visão, né? As pessoas acham que realmente o autista é na cabeça. Não sei se você se recorda de uma novela que tinha não sei se agora eu acho que eu confundi, gente, mas era um paciente que ele tinha um transtorno, né, que era aquela pessoa que não falava com ninguém, que não se interagia, e não quer dizer que a pessoa tem que ser 100% assim, ela pode sim ter uma vida social, né, só que dentro do mundo dela ali, como ela vai se adaptar. Sim. E é muito interessante isso também, outra coisa que você falou, não querendo prolongar, porque eu quero saber mais sobre você, é que as pessoas acham que, principalmente mulher, isso eu fiquei sabendo no nosso episódio que a gente teve, que a mulher tem uma máscara social. Então, muitas vezes, o diagnóstico é mais tardio, porque elas pensam, não, mas ela é menina, ela gosta de ficar quietinha. Ela é mais tímida, exatamente. ela é mais calminha. Então, a família não percebe isso, né? E é triste, né? Agora eu tenho mais a certeza que as pessoas estão se informando melhor, mas tem isso sim, embutido em ser mulher. Quando fala em mulher e meninas, é muito mais evidente quando já é um nível de suporte 2 ou 3, que aí realmente não verbaliza, tem dificuldades para executar atividades simples, né, ali do dia a dia. Mas quando é o nível 1 de suporte, é por isso que é importante o diagnóstico tardio. A gente vai chegar nesse assunto, né? Mas assim, porque realmente muito provavelmente elas vão passar uma infância, uma adolescência sem ser percebida, e aí quando for ter o alerta ali, né, de que tem alguma coisa errada de fato, pode ser tarde demais. É bem complicado. E ainda falando só um pouquinho da infância, você, né, falou que você não se recorda de muita coisa, você não se sente... Não... Eu lembro de muita coisa. Você lembra? Mas de detalhes, assim, mas tem a fase que eu era muito nenezinha, né, e aí... Nessa parte aí que minha mãe me ajudou um pouco a entender o que estava acontecendo. Ah, sim. Mas a parte que eu falo é de você não perceber que isso que estava acontecendo. Naquele momento, você se sentia muito diferente? Achava que o problema era você olhando para os seus primos, na casa cheia? Acho que tudo começa a aflorar mais quando a gente vai para a escola, né? Então, assim, pra mim, rotina sempre foi uma coisa muito simples e necessária, por menos que eu tivesse, e só a rotina de poder ter um horário para acordar, me arrumar, comer e ir para a escola, para mim era ótimo. As aulas ali também, eu sempre executei aula de qualquer coisa perfeitamente feliz ali, e para mim era super normal. O meu irmão tem um ano de diferença, mais novo, e para ele era o caos. Ele odiava ir pra escola, chorava, fazia aquele escândalo e de novo, assim, eu tava na escola, às vezes, que você entrava, né, sentava numa filinha assim, eu sempre ficava lá esperando a próxima ordem, né, o que fazer próximo, e eu ouvia uma criança se esgoelando, e na hora que eu olhava, eu falava, era meu irmão, e eu ficava assim, gente, mas o que tá acontecendo? Então, assim, sempre teve essas diferenças de que pra mim, rotina, fazer as obrigações, vamos dizer assim, era ótimo e prazeroso. Para as outras crianças era o caos, e eu não entendia nada, eu falava, gente, não, pera, o que tá acontecendo? E aí foi ficando mais evidente
com a escola, com a história de ter amiguinhos, né? E aí você vai crescendo, aí você percebe que, poxa, aquela menina tem uma melhor amiga ou é melhor amiga de ninguém, mas por que que eu não sou? Por que que eu não consigo ser? E aí você já começa a se questionar, pequenininha, o que que tá acontecendo? Mas assim, as respostas nunca vêm. Eu lembro claramente quando eu tinha 8 anos de idade, que na minha cabeça eu tava super enturmada na escola, só que uma menina chegou tava com a professora e eu sempre fui muito grudada em professor e tudo mais. Eu era a CDF, né, querendo ou não, porque fazia tudo que mandavam em tempo que estava fazendo, que anotava o nome das pessoas que bagunçavam quando a professora saía, e para mim isso era normal, porque tinham perdido, né, então para mim não era nada errado, já faltava ali um senso de, sei lá, de entender o que é legal ou não pros amiguinhos, né, e você também só vai descobrir isso depois, muito tarde, o que estava acontecendo. Mas ela olhou assim para a professora e eu achava que ela era minha amiguinha ali do dia a dia. Ela falava assim, nossa, professora, é muito difícil ser amiga da Ana Flávia. Ai, que horror. Eu olhei assim, eu falei, mas por que é difícil? Eu não entendi. Aí depois que eu parei pra reparar que realmente eu não tinha amiguinho nenhum, sabe? Era uma loucura, assim, mas é... Não, imagina você criança, né, que já não estava entendendo muito o que estava acontecendo e a criancinha ainda falar isso de você. E aí tem essa questão, porque por eu gostar muito de fazer o certinho ali, você acha que você tá arrasando, né? Sim. Mas pra galera isso é horrível. As pessoas, É nossa, horrível. que menina estranha, tudo dela é certinho. Exato, no nível da professora estar explicando a lição de casa e eu já estar fazendo, sabe? Então, Sim. assim, pra mim era super normal. E a galera já assim, gente, não, pera. E aí, quando saiu o meu diagnóstico, eu tenho, né, pessoas de todas as fases, acho, da escola, ainda Instagram e tudo mais, a maioria dos comentários era assim, eu sabia que tinha alguma coisa estranha, mas eu não sabia o que era. Eu falei, poxa, obrigada. Eu sabia que eu também era estranha, mas eu não sabia também o que era. Agora nós sabemos em Sabemos, conjunto. Isso é até isso. vou brincar aqui que a gente teve um episódio de TDAH e aí a psiquiatra falando, eu falei assim, eu tô achando que eu me encaixo nisso, Porque será? o diagnóstico a gente já tem, só falta o laudo, né? Exatamente. É E isso. falando agora em diagnóstico, né? Você falou um pouco da sua infância. O que te fez buscar realmente um diagnóstico e com qual idade você foi diagnosticada? Eu tô com 36 anos agora, eu fui procurar meu diagnóstico com 34. O meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, ele é autista, nível 1 de suporte também, só que com muito mais prejuízos do que eu tinha. E aí, pelo amor de Deus, não me julguem, mas assim, eu falo pra minha irmã que a maioria do prejuízo dele é até por ele ter muita atenção, que eu falo, é aquela diferença que a gente vê, ele é filho único, mora só com ela, então ela repara muito em tudo que ele faz no dia a dia, e o meu passou batido, mas ele também tem TDAH, enfim, tem outras condições, e é muito ruim quando você percebe a criança se entendendo como diferente, como esquisita. Ela demorou até para falar para ele que ele era autista, porque até explicar o que é, enfim, né, a criança precisa conseguir ali entender. E aí eu pensei assim, cara, e desde pequenininho, até antes da gente saber do diagnóstico dele, ele sempre teve muita coisa muito parecida comigo. Tanto que minha irmã falava que ele parecia mais meu filho do que dela. Nessas coisas de ser muito metódico, normalmente o que ele reclamava no dia a dia, que pra ela era caótico, pra mim fazia total sentido, eu tava com ele, sabe, no sentido de, você, né, um exemplo. Minha irmã cozinha, né, pra ele tem criança e tudo mais, e aí de vez em quando ela tem ideia de mudar um tempero. Eu abomino isso, eu odeio. Pra mim, o tempero é sempre o mais simples e o mesmo todo dia. Sim. Ele, quando ela resolveu colocar orégano no feijão. Nossa. Não me pergunte o porquê. Gente, eu ia perguntar da onde que tirou Né? orégano no feijão, né? E aí ela ficou abismada porque ele parou de comer feijão por causa do orégano. Eu falei, mas faz todo sentido. Eu falei, misericórdia. Eu acho que não Você comprei. tá entendendo? E aí, assim, mas enfim, aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, muita coisa do que a gente tem é em comum, assim, essas características, ainda mais as que sobressaem. E aí, lendo também na internet, você começa a falar, putz... E eu já tinha passado por muitos episódios difíceis sozinha, sozinha, assim, completamente, mesmo porque a gente se isola, né? Sim. É também uma das características. E aí eu falei assim, eu vou fazer a investigação, por quê? Se não der nada, ok, tá tudo bem. Mas se, né, realmente a gente entender que eu tô dentro do espectro, mesmo porque eu já tinha estudado bastante, estava muito evidente ali de que eu ia gabaritar os testes, traz um pouco de identificação para o meu sobrinho ou para outras pessoas também, assim, porque eu falei, óbvio que cada um é de um jeito diferente, mas é importante saber que não é o fim do mundo, Sim. sabe? É o que eu falei, o meu nível e o dele é o nível 1 de suporte, né? Não é leve, mas é um pouco menos difícil do que quem tem muitas complicações, muitas dificuldades ali no dia a dia, mas mesmo assim não é fácil. Então é importante você saber que é difícil,
Dá para ter assistência, dá para ter tratamento, dá para melhorar uma partezinha ali, sabe? Você continua vivendo. Aí foi por isso que eu fui atrás. Eu falei, eu queria trazer um pouco mais de não sei se humanidade, vamos dizer assim, pro meu... Eu não queria que meu sobrinho crescesse achando que ele é um ET, igual eu achei a vida inteira, mais ou menos isso. Você se identificou ali como criança, né? Olhando para ele, você conseguiu identificar e conseguiu também se identificar, né? Isso que é legal da pessoa procurar. E o que eu ia te perguntar é, quando você teve esse diagnóstico concreto, olha, Ana, você realmente tem autismo, foi um alívio, que eu acredito que deve ser pelo tudo que você está me falando, ou você ainda ficou com um pouco de medo? Não, foi bem... inclusive tem uma polêmica, né, na internet da menina que foi diagnosticada, não sei se vocês viram, recentemente, e ela fez um vídeo falando que foi um presente para ela. E aí virou uma briga, isso tá uma briga até agora na internet, e as pessoas não entenderam, mas eu entendi completamente por quê. Quando, lembrando, né, eu passei 34 anos me sentindo um ET. Não que eu deixe de me sentir um ET hoje, mas eu caí em depressão várias vezes. E aí você cai em depressão, você pensa as piores coisas. Pensei em tirar minha vida várias vezes. Eu sempre tive muito problema no trabalho, porque para mim meu cérebro é binário. Então, se é certo ou errado, eu sempre vou fazer o certo. Eu não consigo ter jeitinho, por mais que eu esteja no comercial, né, trabalho num departamento comercial, eu não consigo manipular pessoas, eu não consigo vender uma coisa para ela que eu não acredito. Então, assim, eu sempre tive muitos problemas em várias questões. Então, quando... teve um fator também. Eu estava caindo em depressão forte de novo, por causa do trabalho, quando eu decidi também ir atrás do diagnóstico, por causa disso, de embates que eu estava tendo com coisas que parecem bobas para pessoas comuns, por exemplo, reunião trimestral, 200 pessoas da empresa lá. E aí o CEO da empresa pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? E eu tinha. O que eu fazia? Levantava a mão. Levantava a mão e perguntava, e virava aquela torta de climão, porque é uma pergunta retórica. E eu não entendi o que era uma pergunta retórica com 34 anos. Nossa. Então, eu tô na empresa, já a mesma empresa há mais de 7 anos, só que assim, foram 5 anos tendo embates assim fortes e correndo risco de ser demitida, de várias coisas acontecer, porque eu não entendi o básico. Entendi. Porque assim, parece que eu sou super evoluída, 2 faculdades, fez intercâmbio, é bilíngue, não sei o quê, parece que eu sou um dinossauro aqui. Só que o básico do básico da comunicação, eu não consigo entender. Entendi. Se você me falar frases assim, por exemplo, matematicamente falando, é isso que acontece. Na minha cabeça eu já estou fazendo cálculo, e se eu ver que matematicamente falando não é possível, eu vou querer brigar com você. Então assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, não, pera, não é que eu estou vivendo errado, mas se eu continuar assim, vai ser pior para mim. Então, vamos atrás de ajuda. E aí começou a abrir, sabe? Todas aquelas situações da infância que eu via que eu era esquisita, que tinha muita coisa acontecendo. Todas as vezes que eu fui enganada, que ninguém entendia. Nossa, como que você caiu nisso? Mas era uma inocência, assim. Sim. Porque se você me falar assim, um exemplo prático. Namoradinhos, né? Durante a vida. Se ele me falar assim, não, eu te amo, eu não vou te trair... Pra você é 100% Eu não vou verdade. ficar desconfiada, eu não vou atrás, eu não vou. Ele me falou, sabe, o básico do básico, assim, de ter uma malíciazinha ali no final, eu nunca tive. E eu sofri muito com isso por muitos anos. Então, quando o diagnóstico veio, sabe quando você fala assim, cara, então dá pra eu buscar ajuda? Dá pra eu não preciso cair em depressão toda vez e ter que sair sozinha daquele fundo do poço. Dá pra eu fazer alguma coisa ali no meio do caminho pra tentar organizar. Dá pra eu fazer uma terapia e ter uma pessoa ali com um pouco mais de conhecimento e senso pra me falar assim, calma, tá tudo bem, vamos rever, vamos ver de outro ângulo, vamos organizar até fazer sentido pra você. Então, pra mim, foi muito bom. Eu falei, abriu caminhos, assim, portas mesmo. Foi bom mesmo. Eu até entendo também essa menina que tenha falado que é um presente por esse lado, né? Eu não tenho como sentir na pele, mas inclusive a gente estava até discutindo aqui sobre um vídeo também de uma criança que ela fala, eu descobri o diagnóstico de autismo, estou muito feliz porque ela se identifica, ela consegue não se sentir um ET, que nem você falou. E uma característica que a gente também já discutiu aqui é sobre os outros transtornos que a pessoa vai começar a gerar por essa falta de conhecimento, que nem você falou, depressão, ansiedade, porque você se sente fora do contexto da sociedade e você acha que a culpa é sua. Exato. E aí você vai se afundando. Então, é realmente muito importante, eu vou até frisar isso pro público, né? Se você ainda
tem algum tipo de dúvida, procure um médico, né? Sim. Procure um psicólogo, faça essa análise, que isso pode mudar, sim, o contexto da sua vida. Outro exemplo prático do que me ajudou muito, por exemplo, lembra que eu falei que eu tenho shutdowns da vida inteira, de dormir muito. E com o meu trabalho, que é sem rotina, que já é uma loucura para mim, eu aprendi a aplicar algumas estratégias no dia a dia para evitar a sobrecarga sensorial. Lembra, eu não sabia que era um problema, eu não sabia como evitar. E aí depois que você se conhece de fato, que você entende como que você pode se ajudar um pouco, eu consigo viajar a trabalho e não ficar tão morta depois, vamos dizer assim. Sim. Porque antigamente eu chegava num hotel, literalmente, tá? Normalmente é comum comerciais igual a Lê, viajar num dia, fazer bate-volta, visitar cliente, sorrindo, feliz, voltar para casa, cuidar das crianças, se eu ia para algum lugar, eu dormia 18, 20 horas seguidas. Nossa. Para no outro dia eu conseguir respirar, ir no cliente, aí sim eu conseguia fazer meu trabalho. Mas eu saía de lá exausta, porque é um ambiente diferente, pessoas diferentes, e também dormia horrores no hotel. Então, assim, para mim não era muito prático. Hoje em dia eu tô muito melhor, porque você vai aprendendo ali. Usa o cancelador de ruído, pega a fila preferencial, sim, apesar de você ser nível 1 de suporte, porque o aeroporto tem muito estímulo por si só. Sim. Então, assim, você perceber e ter um benefício, é um benefício que fala? Um direito. Ajuda, É né? uma Um ajuda, direito e querendo uma ou não, ajuda, porque né? assim, aí todo mundo fala, né, os olhares, não sei o que, gente, literalmente eu não tô ligando pra nada, eu tô focada em mim. Do mesmo jeito que tá cada um focado no seu, eu tô focada em mim. E pra mim ajuda muito, assim, essas coisas da fila preferencial. Quanto menos tempo eu tiver que ficar em ambientes assim, me ajuda a executar as funções que para outras pessoas é normal. O importante é que nem você falou, pensar em você e no suporte mesmo, seu suporte, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é que quando você teve o diagnóstico, eu sei que foi um alívio, mas você sentiu uma certa raiva ou tristeza de não ter sido diagnosticada antes? Não, assim, na verdade, não. Porque é aquilo que eu falei, eu tento ser o mais compreensiva possível, porque eu fui criada por seres humanos, né, assim, e ninguém tinha conhecimento até hoje, é muito difícil. E eu sempre fui, na minha cabeça, muito eu por mim mesma, e nem na minha cabeça isso tinha passado, porque a gente começou, né, a ouvir falar mais de autismo bem recentemente, Sim, não tem muitos anos. Muito. Então é comum ter passado batido, eu acho que não... Realmente, naquela época, não tinha como perceber ou atuar, não dava, eu acho. Era outros realidade, tempos, né? E até hoje as informações chegam muito mais rápidas, Chegam. né? E aí eu vou te falar até que a minha psicóloga, a gente entrou nesse embate algumas vezes para conversar, porque a gente não sabe, a gente já sabe a importância do diagnóstico tardio, né? Os efeitos positivos que eles trazem. Mas a gente não sabe nada ainda sobre a intervenção precoce. Entendi. Porque, assim, óbvio, né? Entende-se que a vida dessas crianças vai ser muito melhor que a nossa. Só que a gente ainda não tem. Porque na minha época, ninguém tratava Na época tinha a outra nomenclatura, né? Que eles usavam de Asperger e tudo mais. Mas era completamente diferente. Então, assim, é um futuro que a gente não sabe como vai ser ainda das pessoas. Esperamos que seja melhor. Muito né? melhor. Que as pessoas consigam realmente se adaptar mais fácil à sociedade, né? Com esse diagnóstico mais precoce. Já não é fácil para ninguém, né? Sim. A sociedade é muito louca, mas Para todo mundo é difícil, Sim, né? Ainda é uma exatamente. pessoa que ainda se sente um pouco deslocada, é mais difícil ainda. E aí você falou da sua psicóloga. Quais são as adaptações, né? Que você teve o diagnóstico, agora na prática. Quais as adaptações que você fez depois do diagnóstico que te ajudaram e ajudam até hoje? Terapias constantes, pelo menos ali... As minhas eram semanais, aí vamos na prática agora. Eu cortei por um tempo por causa do custo, porque realmente se eu usar o convênio para fazer esse tipo de tratamento é muito difícil. É muito difícil, porque eles cobrem, sei lá, uma sessão por mês. Nossa, que absurdo. Não me ajuda, entendeu? Não me ajuda, eu preciso semanal, então o custo acaba pesando. Tomo medicação controlada, consulta com o neurologista agora eu estou passando a cada 3 meses, mais ou menos, frequente, e tomo medicação. Eu tomo medicação quando eu acordo, eu tomo medicação para dormir também. Porque, voltando, né, nos meus shutdowns, eu achava que eu dormia super bem, mas não era um sono comum. Se eu estiver bem, relaxada, eu não tenho o estímulo tão estímulo para dormir. Né? Não, e assim, se eu não estiver esgotada, eu não durmo. Entendi. E aí, então, eu preciso tomar uma melatonina ali para dar uma calmadinha. É ótimo, adoro. Ótimo. Mas sempre recomendado, tá, gente? Pelo seu médico, por favor.
Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu vivia muito irritada, e assim, era sempre ansiedade, irritada, porque aquilo, né, é preto no branco, só que o mundo não é preto no branco, e aí tudo me estressava, tudo me irritava, então eu tomo ali uma sertralina pra ficar zen, né, porque era uma montanha-russa de emoções, literalmente. Sim. Ou eu tava muito empolgada, viajando na maionese, ou eu tava muito deprimida, ou eu tava muito estressada, e ficava assim o dia inteiro, várias vezes por dia. E aí chegava no final do dia, eu tava exausta. Então, o remédio ali, ele me ajuda a ficar mais centrada. Sabe, uma reta, né? É literalmente essa sensação, assim, de eu consigo realmente entender o que está acontecendo no ambiente e atuar. E aí tem a medicação para dormir, que a noite de sono também ajuda a regular todo o resto das coisas. Atividade física eu sempre fiz, mas agora é prescrição médica mesmo, tem que fazer, não adianta. E assim a gente segue. E na sua rotina em si, né? Eu vi que você tem uma rotina, você gosta de seguir essa rotina, até falou alguns meios para se adaptar. No dia a dia, existe uma agenda, alguma coisa que você faça para minimizar esse transtorno que você tem dessa bagunça? O dia a dia, ele é bem... A vida real, né? Ela é muito mais complexa do que na teoria. O meu trabalho hoje, ele não me permite ter muita rotina. Isso é bem... Não vou falar difícil, vou falar desafiador. É bem desafiador, mas assim, o básico eu tento manter. Então, assim, eu tenho que ter um caderninho para anotar o que eu vou fazer no dia, ir riscando. O básico do básico do básico. Eu só levanto da cama depois que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que olhar minha agenda antes de eu levantar. Eu tenho que saber a roupa que eu vou colocar, tudo. Aí que eu consigo levantar da cama. Então, normalmente eu deixo minhas roupas todas organizadas, assim, para a semana, para eu conseguir me situar. Eu preciso saber onde eu vou estar, se eu vou treinar, se eu não vou, o que eu vou fazer. Então, assim, na minha cabeça fica sempre uma listinha ali do que fazer. E aí, assim, óbvio que ter essas coisas me ajuda, mas em outra ponta me atrapalha muito. É porque se sair alguma coisinha do seu roteiro... Se alguém me liga sem me avisar, primeiro que ligação para mim é o fim do mundo. Porque eu não tô vendo a pessoa, eu não consigo conversar com alguém pelo telefone, ponto. E aí, quando eu sou obrigada a fazer isso, é horrível. E aí, graças a Deus, hoje em dia tem o Teams, né? Que aí a gente fala por videoconferência, que eu consigo ver a pessoa, então dá pra desenrolar melhor. Mas se alguém marca uma reunião, não me avisa do que coloca na minha agenda que eu não tinha visto de manhã, eu não entro. Tô achando que eu sou quem, né? Tô achando que eu tô podendo, né? Não me programei, amor. Mas é assim, se marcou uma reunião de última hora ali, não for o fim do mundo, não conta comigo. Eu não vou conseguir. Ou eu vou conseguir, mas eu vou desmarcar todas as outras de antes. É mais ou menos assim. Então, assim, eu tento colocar uma rotina para mim, para eu ficar um pouco mais regulada, mas o mundo corporativo, por exemplo, não me permite. Sim. E aí, quais são as consequências disso, né? O trabalho, ele exige muito, tem que tentar ter uma flexibilidade ali que é exigida, só que a parte básica, funcional dentro de casa, fica estragada. Eu não consigo fazer o básico, assim, de arrumar casa, de cozinhar. Entendi. Nada. E aí entra de novo o nível de suporte, né? Sim. Se eu não tiver um suporte dentro de casa para me ajudar a casa a não criar bicho ou eu comer de vez em quando, eu morro ali, eu acho. Fico vegetando. Porque o básico do básico eu não consigo executar. Se eu tiver que trabalhar, o básico fica descoberto. Nossa, e eu tô ouvindo aqui você falar, né? Realmente, quando a gente percebe, é muito complicado. Porque, né, que nem você vai lá, pessoas te olham, duas faculdades, né? Eu te sigo nas redes também, a gente pensa... E no celular eu falo super bem, né? Então, eu falo, nossa, deve ser um grau bem leve, mas por mais que seja leve, que nem você comparou com o seu sobrinho, tem tudo por trás ali. Tem né? a parte que ninguém vê, literalmente. Exatamente, toda a roupa preparada para a semana, a agenda preparada. E isso é muito importante. Eu vou até te perguntar como é que você ainda mantém nesse emprego que te desregula tanto na sua vida pessoal. É o dinheiro, né, amiga? Pagando bem, a gente dá um jeitinho. Super pra te tudo. entendo, super É o dinheiro, a gente não pode mentir. Não, vai, eu vou... E assim, também tem algumas outras partes que influenciam. Por exemplo, eu tô nesse emprego desde que eu voltei de um intercâmbio que eu tive burnout, né? Então, assim, pra mim, ficar num ambiente que eu conheço é disparado melhor do que eu mudar de emprego. Então, começa por aí. Tá. Ali eu conheço as pessoas, os problemas, eu sei como lidar. E se a gente for falar da minha atividade no dia a dia, quando eu me conecto com alguém de verdade, eu me conecto de verdade. Então, seja chefe, seja cliente. E essas conexões fazem bem para mim no dia a dia. E mexer nisso me incomodaria muito mais do que eu aprender a lidar. Então, eu acabo ficando. E também na minha rotina, eu gosto muito de resolver problemas.
E eu tô num lugar onde eu sei como se resolve as coisas. Então, eu viro uma máquina de produção ali, sabe? Então, para mim, é confortável. Eu não acho que existe emprego nenhum onde eu vou ficar 100% confortável. Eu acho que não faria sentido mudar. E a mim, tanto que uma vez me ofereceram um emprego, me ligaram, falaram assim, ó, vi seu currículo no LinkedIn, você não quer vir aqui pra gente conversar? Eu travei. Comecei a tremer, crise de ansiedade, porque eu já comecei a pensar em tudo que eu ia ter que mudar, o caminho pro trabalho, onde que ia ser, eu ia ter que conhecer pessoa. Pum, travei. Nossa, é muito mais difícil, então, né? Realmente, melhor ficar... Deixa eu quietinho ali. Se tá ruim aqui, é pior sair daqui. É o que eu falei, se me tirarem de lá, eu vou dar um jeitinho, mas enquanto eu puder ficar, eu tô lá. Como é que é seu suporte dentro de casa? Tá, o meu marido, ele é super tranquilo, graças a Deus. É difícil eu não vou falar... O que eu penso, né, normalmente? Já é difícil para as pessoas entenderem completamente uma deficiência física visual. Sim. Quando a deficiência ela acontece dentro da cabeça, e eu tenho toda essa parte funcional que confunde, né, o ser humano, é muito difícil para ele também abraçar 100%, mesmo porque a gente nunca sabe a linha tênue ali de capacitismo, ou de estar passando mesmo a mão na cabeça, deixando de incentivar, ou quando você está acolhendo. Por exemplo, né, os momentos ali que eu fico assim, no sofá, vegetando, não sei o quê. Se ele fizer absolutamente tudo, todo o tempo, será que ele está fazendo certo? Entendi. Será que não falta um estímulo? Então, assim, ele é o mais compreensível possível, mas dentro dos limites, vamos dizer assim. E para ele também é bem difícil. Volta e meia, eu me pego me sentindo culpada e pedindo desculpa para ele, porque eu falo, cara, eu sou uma inútil dentro de casa. Sabe? Eu faço tanta coisa fora, gasto toda a minha energia lá. Quando eu chego dentro de casa, eu não sirvo para passear com o cachorro. Literalmente. Entendi. E aí eu sei que isso sobrecarrega ele também, mas estamos lá, firmes e fortes. Mas é importante ter essa parceria que você tem, né, pelo que você está falando, porque realmente é difícil. Eu vou usar eu como exemplo. Eu também tenho crise de ansiedade, né? Então, para o meu noivo é muito difícil entender isso. É bem diferente do seu, mas a gente às vezes se coloca numa posição que a pessoa não sabe o que está passando pela sua cabeça. E quando eu fazia a faculdade de medicina, quando eu entrei na parte de psiquiatria, que a gente tinha que visitar pessoas em transtorno de depressão, realmente era difícil você entender por que a pessoa estava no sofá, sem vontade de fazer nada. Então faz, gente, só levantar o dia lá fora, olha só. E é isso que você falou, antigamente a gente não tinha essa percepção. Né? Quando eu fui começar a fazer psicóloga, ir numa psiquiatra, minha mãe teve a mesma visão que a sua mãe teve. Mas para quê? Imagina, não precisa, eu te criei bem, então realmente é muito complicado. E eu já percebi também que você sempre já conseguiu pôr seu limite dentro da sociedade ali, o que você consegue fazer, o que não, para te respeitar. O diagnóstico e as terapias me ajudaram, assim, disparado. Então, assim, antigamente, tem um antes e depois, literalmente, do diagnóstico. Eu sempre fui a pessoa chata, antipática. Nossa, ela é enjoada, né? Não come nada, não conversa com ninguém. Ou seja... Pensa assim, namorado novo, você vai conhecer a sogra, você fica assim, parece uma planta. Não vai se oferecer para lavar a louça. Se ninguém te pedir, você não vai fazer. Então, assim, eu sempre tive esse negócio de, é antipática, esse, aquilo. Posso ir num churrasco, posso ir não sei aonde, mas dá 2 horas, a bateria social acaba, mas acaba real, assim, não é nem meme, acaba. Então, assim, você aprende que vai acontecer, isso é um fato. Você consegue falar mais nãos do que antes, porque antigamente eu me forçava muito mais. Hoje em dia eu consigo falar assim, cara, não vou. Um exemplo, se tiver alguma coisa para fazer num sábado e eu for viajar na segunda, eu não vou. Sabe? Porque eu já sei que eu não vou conseguir nem viajar na segunda. Então você acaba falando mais nãos, as pessoas por menos empáticas, acho que eu posso dizer que sejam, ou, né, ou a dificuldade mesmo de entender o que acontece, soltam uns, mas é porque ela é autista. E pra mim tá tudo bem. Porque realmente porque eu sou autista. Eu não sou um ET. É por isso mesmo e tá tudo bem. E aí fica um pouco menos difícil, eu falo, depois do diagnóstico. Assim, as dificuldades são as mesmas, as limitações, os impactos vão ser os mesmos. Mas a gente se aceita e se perdoa muito mais. Sim. Antes eu me cobrava muito mais pra ser normal, pra ser legal, sabe? E eu vou falar o normal mesmo porque eu sou atípica, literalmente. Então você se cobra muito menos e você se acolhe muito mais. Então eu acho que essa é a maior diferença que faz do diagnóstico. Eu acho que, posso estar errada, se você pode até me corrigir, seria você olhar para você sua real personalidade, né? Exato. Porque você se forçava a ser, que nem eu falei da máscara social, ainda mais nas meninas, você se forçava a fazer um papel ali que se encaixasse. E você
falou aqui na infância. Falhava, tá? Miseravelmente, mas a gente tentava forte, né? Pelo menos tentava, por Exato. mais que te exigisse muito. E você falou que você não tinha muitos amigos na infância. Mudou isso agora na fase adulta? Você consegue ter essa interação um pouco mais fácil com as Não, pessoas? piorou. Pra ser bem sincero, que eu me forço menos, né? Então, assim, quem gosta de mim me ama, quem eu gosto eu amo, quem passa batido, passou batido. Infelizmente, assim. Mas e assim, por mais que eu tinha dificuldade de entrar no comum ali, né, da galera, de ter grupos de 5 ou mais meninas, nunca fui convidada pra uma festa de 15 anos, gente, nunca. Gente, eu tô Pra chocada. viajar com ninguém, nada. Nossa. Até hoje acontece, né? Mas eu fiz grandes amigas, assim, mais na época da escola, que é uma história muito engraçada também, como essa amizade foi feita. Na faculdade também eu conheci meninas que são minhas amigas até hoje, e esse é meu grupo de amigos, praticamente. E aí nos trabalhos, como normalmente eu fico muito inserida, né? Às vezes bate o santo ali e fica. Mas eu não sou a pessoa que chega conversando com todo mundo, que se enturma muito fácil. Ou seja, quanto mais pessoas você colocar no ambiente, mais fechada eu vou ficar. Então, eu tenho muito aquilo de não... Por exemplo, a gente tá falando de autismo, eu tô falando igual uma tagarela, porque é um dos meus hiperfocos, enfim. Mas se eu for falar, se eu entrar em algum elevador, o pessoal estiver batendo papo de elevador, eu não vou entrar. Se começarem a falar de algum assunto que eu tenho o menor interesse, eu também não vou participar. Então, meus assuntos são muito restritos. Aí é muito mais difícil você fazer amizade. E você falou de hiperfoco, você tem hiperfoco, seletividade alimentar? Tenho tudo isso aí. É o kit completo. Hiperfocos eu tenho assim, eu tenho hiperfoco em dorama, então eu passo 90% do meu tempo que eu tô acordada assistindo dorama, um atrás do outro, assim, sem parar. Eu tenho hiperfoco, né, no autismo, já tive mais, né, de ficar só estudando, entendendo, vendo vídeos, só que eu comecei a me incomodar muito, com algumas coisas eu parei. O hiperfoco em capivara, animal, bicho. Capivara, tô chocada. Uma grande loucura. Aí, como que eu parei com isso daí? Teve um aniversário meu, acho que foi do ano... Depois do diagnóstico ainda. E eu tinha já esse hiperfoco, aí eu criei um mascote para minha empresa, que é uma capivara astronauta, e virou uma grande loucura. E aí casou quando a China começou a fazer tudo de capivara. Chegou meu aniversário, eu só ganhei coisa de capivara. Meu aniversário já era de capivara, beleza? Um aniversário de 35 anos de capivara, super comum, né? Mas beleza, eu tava ali eu falo o atestado de eu sou autista, posso fazer o que eu quero, brincadeira. Mas era tudo de capivara bem bonitinho, só que eu só ganhei coisa de capivara. Tipo, eu chamei família, né, do meu lado, família do lado do meu marido, alguns colegas de trabalho, mas assim, eu ganhei camiseta, eu ganhei caneta, eu ganhei caderno. Aí eu falei, eu acho que eu preciso dar uma segurada, porque eu tô começando a influenciar as pessoas também, e eu, assim, acho que 90% dos assuntos que as pessoas tentam puxar comigo, que vem no meu Instagram, é por causa de capivara. Porque eu só postava rios de capivara, era capivara. Eu não lembro de ter visto. Não, eu parei. Ah, tá. Porque eu falei, o meu hiperfoco tá influenciando muitas pessoas, e as pessoas vão puxar assunto comigo de capivara, e nem sempre eu queria falar. Aí eu falei, não, deixa eu guardar aqui no coraçãozinho, ficar quietinha, eu e elas segurar aqui. minha capivara quietinha comigo. Minha capivara raivosa, deixa ela aqui. Aí eu comecei a dar uma segurada, porque assim, as pessoas têm essa necessidade, né, de conexão. Então é comum elas puxarem assunto com alguma coisa que elas sabem que vocês gostam. Aí ficou capivara. E aí eu falei, ai gente, acho que tá me incomodando. Aí eu parei porque era uma coisa minha. Aí eu não parei com o hiperfoco, mas eu parei de compartilhar. Vamos lá. Não, e quando você falou assim, que tem um mascote, eu achei que você tivesse adotado uma capivara. Não, eu criei um mascote pra empresa. Eu falei, gente, será que ela tem uma capivara em E foi casa? foi uma grande polêmica também, porque foi um concurso lá que teve. E tinha que passar na tela, passaram numa dessas trimestrais aí. Sim. Todos os candidatos a mascote, né? E aí, na hora que apareceu a capivarinha, todo mundo, ai, não sei o quê, ganhou o coração de todo mundo. O dono da empresa olhava assim. Porque é um rato grande, vamos combinar? É um roedor gigantesco. E ele ficou indignado, mas ganhou disparado, não teve o que fazer. Ai, Eu fiquei super feliz. Que bom que a capivara tá Ela aí venceu. firme e forte. Venceu. Não tá mais na conversa, mas ela venceu de alguma forma na sua vida. E até adicionando, eu escrevi 5 livrinhos infantis, 20 na verdade, mas tem 5 finalizados que eu criei, se me permite dizer. Pode falar. O personagem é uma capivarinha autista. Nossa, que sensacional. Bem legal. E você colocou isso em público para vender ou é uma coisa só sua? Então, eu gostaria muito de colocar, mas eu não sei como ainda. Gente, ó, se alguém aqui tem uma editora, saibam que existe 5 livros já prontos da Ana, pelo amor de Deus.
já procurem ela para poder dar Eu falei, eu coloquei a start. capivarinha, autista, mas eu não quero ficar falando eu sou autista, isso e aquilo. Eu coloquei nos livrinhos as características ali muito parecidas das que eu tinha, que me fazia sentir muito estranha, com a ideia de trazer mais normalidade. Porque se tivesse na época alguém para me trazer um pouco mais de leveza, Sim. de beleza, né? Você não tá se sentindo bem, o que eu posso fazer para me sentir bem? Sabe? Você não precisa ficar rotulando ou batendo na tecla, né? Você tem que contornar, né? Querendo ou não. Sim, E aí a ideia foi mais ou menos essa. Nossa, eu acho que você tem que procurar. Eu vou procurar com você, tá? Porque eu acho que isso seria super benéfico É para as bem legal. crianças, né? Eu mostrei pra minha psicóloga. Ela falou assim: se estivesse pronto, eu já tinha umas 3 pacientes aqui pra pegar seu livrinho. Porque realmente é trazer Sim. um pouco mais. Aonde cabe, né? Um pouco mais de leveza, acho que vale levar. E você falou da parte não querendo rotular, né? E eu percebo que você se sente muito mais livre com o diagnóstico, mas o que você percebe das pessoas ao seu redor? Elas te rotulam mais depois que você fala, olha, eu sou autista? Não, eu sinto muito mais um. Não é autista nada, sabe? Não tem nada disso. Mais preconceito do que acolhimento até. Então, assim, depende da situação. É mais ou menos, né, depende da situação. Então, se for pra criticar, é porque ela é autista. Nunca pra acolher. É bem esquisito, assim. No trabalho mesmo, antes eu gostava de levantar a bandeira. Eu sou autista. Gostava, às vezes, até de falar, né? Ainda mais no recente, assim, depois do diagnóstico. Aí chegou uma hora que eu parei. Porque você percebe que as pessoas não sabem como lidar. Sim. Então, tem muita gente que vai deixar de te dar uma oportunidade, que vai te tratar muito diferente por causa do autismo. É o famoso do capacitismo, né? Que você não Sim. sabe ali. E aí eu parei. Então, assim, quem me conhece sabe, quem não conhece talvez perceba que tem alguma coisa estranha, mas não vai saber o que é, entendeu? Entendi, você não deixa mais claro, mas porque também você aprendeu a conviver com você mesmo, né? Então você não se força, você consegue saber os seus limites. E antes de continuar o episódio, fica aqui uma dica rápida que pode facilitar muito a sua rotina. Se você treina ou tem um estilo de vida ativo e busca praticidade na suplementação do dia a dia, você precisa conhecer a King Suplementos. A King trabalha com suplementos, pasta de amendoim e uma variedade de produtos esportivos com entrega por toda São Paulo. O QR Code está aqui do lado. Entre em contato e agora a gente vai voltar para o nosso episódio. Bom, Ana, outra coisa que eu queria muito perguntar para você é como é que te influenciou a vir no nosso podcast, por ter falar em público, falar com uma pessoa diferente, né? Eu sei que você falou que tem um hiperfoco em falar em autismo, mas não foi fácil ou foi tranquilo? Eu vou te falar que eu estava muito nervosa. Até então, mas eu comecei a te seguir nas redes um tempo antes, né? Logo que veio o convite, porque aí você já vai acostumando com a pessoa ali, é um pouco... Não é uma 100% desconhecida, vamos dizer assim. E quando vocês me mandaram as perguntas que acontecer ali, para eu ter uma ideia, me ajudou muito. Um pouco de previsibilidade, né, no dia a dia ali, é ótimo. Não, então, eu fiquei um pouquinho nervosa, receosa, mas tava... Bora, eu sou muito do bora, né? Ai, que bom. Eu fico até feliz com isso, né? Porque eu fiquei pensando, gente, ela aceitou. Fiquei, né? Como eu não te conhecia, saber o que eu ia perguntar ou não. Até por isso eu te mandei o roteiro pra você, né? Ficar aí ciente do que a gente poderia falar ou não. E pra finalizar aqui o nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou se você quisesse falar alguma coisa pro nosso público, pessoas que se sentem diferentes ou que ainda não têm um diagnóstico e a importância. Se você puder falar até pra nossa câmera, seria maravilhoso. Tá bom, eu vou então só reforçar que se você acha que tem alguma coisa ali que precisa de ajuda, independente de ser por causa do autismo ou não, vai atrás de ajuda. A gente vive num mundo onde todo mundo é muito egocêntrico, então faça isso por você. Não se preocupe, vão me rotular, vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque as pessoas já são cruéis por si só. Então, quando você vai buscar ajuda e você consegue se ajudar, você já dá alguns passos para frente. Eu acho que é isso que é importante. Muito bom. Olha, eu vou agradecer novamente. Para agradecer, eu trouxe um mimo aqui para você do nosso podcast. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Do fundo do coração mesmo, é muito bom que venha uma pessoa que vive isso, né? Porque eu sempre trago alguns profissionais de saúde para falar sobre transtorno, sobre alguma doença, e a gente está falando uma coisa mais técnica, mas quando a gente traz uma pessoa que convive, que sente na pele tudo que ela teve que fazer de transição, que nem você falou, com 36, você está com 36 anos, o diagnóstico foi há 2 anos. Sim. E isso mudou a Muda. sua vida, Muda né? mesmo. Então,
Novamente, muito obrigado. E, pessoal, esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicado. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe seu comentário e siga nosso canal para não perder os próximos episódios.